Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Sábados, você sabe, depois de 11 horas da manhã, logo 11h02, 11h03, eu não sei, a gente tem esse compromisso do Bastidor CBN, através da CBN Ribeirão, com pessoas importantes, com temas relevantes, e hoje as duas coisas são muito importantes, que é o agronegócio brasileiro, que responde aí por 25%, 30% do PIB nacional, mas que tem percalços aí muito grandes, e eu convidei o professor, acadêmico, ecólogo, engenheiro agrícola, escritor e pesquisador aposentado da Embrapa, Evaristo de Miranda. Muito obrigado, professor. É um prazer estar aqui com vocês, viu? O senhor já esteve conosco, né, na IPTV, né? No Caminhos da Roça, é comentarista de agricultura na Rede Bandeirantes, de rádio e televisão, no jornal TV Século XXI e revistas como a National Geographic. Nós vamos tratar hoje da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Mas primeiro, professor, tomando a liberdade aqui, eu gostaria de falar um pouco do tamanho desse agro brasileiro. Eu falei aí de 25% a 30% do PIB brasileiro, mas que tem um investimento direto e financiamento no campo, através, por exemplo, do Plano Safra, do Pronaf e de crédito privado e bancário. Pergunta esse dinheiro é o bastante para o agro brasileiro? Talvez a questão é como acessar esse dinheiro, né? Porque nós vemos, por exemplo, no Plano Safra, um aumento do recurso disponível e cada vez menos gente acessando, né? Quando um país tem uma taxa de juros de 15% e o agricultor depois tem outros encargos, seguros, coisas que ele precisa assumir junto ao banco, ele acaba contratando com 20% e até mais, né? Ora, não tem na agricultura, sabe, atividade que te dê um lucro de 25%, 30% ao ano para você pagar essa taxa de juros, né? Então hoje o crédito vive uma crise, nós estamos vivendo uma crise no crédito brasileiro, em que fundamentalmente nós temos aí a questão da taxa de juros muito elevada e, além do mais, né, uma situação que, para quem trabalha com commodities, de queda de preço, e para todos os produtores de aumento no custo de produção, né? Aumentou muito a energia, quer dizer, o diesel, aumentou os insumos, o preço de defensivos agrícolas, de fertilizantes, e às vezes mesmo pagando você não acha. Sim. Eu falei do Plano Safra, e quando a gente fala, e o senhor colocou muito bem, foi disponibilizado 516 bilhões de reais na safra em andamento. Mas isso não significa, como o senhor disse muito bem, que isso vai chegar ao produtor, até porque nós temos o Banco do Brasil como líder desse fomento, e depois nós temos o Sicredi, que é uma instituição privada, que é a segunda maior operadora do agro no Brasil. Esses 516 bilhões não chegam ou por falta de papel, ou por inadimplência, que esse ano também é uma coisa que os bancos estão colocando, que vai ser muito grave esse ano em termos de inadimplência, e coisas desse tipo. Eu acho que, fundamentalmente, as pessoas não estão acessando mesmo. Quer dizer, está sobrando crédito, né? Está sobrando dinheiro no banco, porque ninguém vai pegar. Quem pode pegar esse dinheiro com essa taxa de juros que está aí, entendeu? Então não tem condições. A inadimplência chegou a 10%, 15%, uma das mais altas da história, além das recuperações judiciais, já cresceram mais de 500%, né? Então, realmente, o problema do crédito é um problema estrutural de desequilíbrio fiscal do país. Um país que atualmente, em termos de governo federal, gasta muito mais do que ele arrecada, né? Empresta e está pagando essa taxa de juros aí. O governo consegue pagar 15%, mas o agricultor não.
Até quando, né, o governo também é uma pergunta que as pessoas estão colocando em dúvida e o risco muito grande para o ano que vem. Há pouco tempo, a LCA, que é uma letra que é diretamente voltada para o investimento na agricultura, nenhum banco há um mês atrás tinha LCA para pôr no mercado. Por quê? Porque ele não vai captar no Banco Central a 15%, 16%, emprestar 20%, que ninguém vai querer esse dinheiro. Quer dizer, nós tivemos uma dificuldade em realização de LCA há 30 dias atrás. É exatamente isso. Exatamente isso. Bom, professor, vamos lá. Eu estou com o professor Evaristo de Miranda, vou resumir em engenheiro agrícola nas suas qualidades, que é uma pessoa extremamente capaz, é uma pessoa que fez 3 transições de governo, é pluripartidário, multipartidário, ou seja, é uma pessoa que a gente fala com uma capacidade técnica incrível e que ele supera qualquer tipo de bate-papo ou bate-boca por aí. Professor, nos investimentos do agronegócio, a gente pode dizer que o agro brasileiro é sustentável? Bom, essa é uma pergunta muito boa. Eu diria assim, sobretudo se o futuro do agro é sustentável. Ele tem se revelado sustentável no passado recente, no presente ainda, agora já abalado em algumas coisas, mas será que esse futuro é sustentável? Essa pergunta, respondo que sim, né? E que sim por 4 razões principais, ou por 3 razões, fazendo uma introdução. A primeira é que o mundo, ele demanda muito por alimentos. Quer dizer, a população do mundo continua crescendo, e muito. A população da Índia ultrapassou a população da China e continua crescendo. Por outro lado, esse mundo está se urbanizando. Em 2007, não é? Pela primeira vez, há 20 anos atrás, a população urbana do planeta ultrapassou a população rural. E de lá para cá, a urbana não para de crescer e a rural de diminuir, não é? A outra coisa é que quando você vai para cidades, como está ocorrendo muito na Ásia, no Sudeste Asiático, você deixa de produzir, de criar galinha, de plantar, e você passa a consumir. E consumir em padrões urbanos, inclusive coisas que você não consumia mais, né? Então, isso também está pressionando a demanda por alimentos. A renda tem aumentado em todo o mundo árabe, no Sudeste Asiático, na Ásia, e aí as pessoas querem, além de ter, vamos dizer assim, grãos, verduras, elas querem também proteínas, querem leite, buscam carne de frango, ovos, etc., né? Então nós temos uma demanda de alimentos enorme no mundo, né? Vamos ter aí mais 2 bilhões de pessoas em 25 anos. E quem pode atender essa demanda? Qual é o país que tem um saldo comercial de alimentos com excedente? Se você compara nos últimos 20 anos, por exemplo, o saldo comercial de alimentos da Ásia e da China, ele só piorou. Quer dizer, cada vez mais... Eles há 20 anos, eles importavam de alimentos 50 bilhões de dólares. Hoje eles estão importando quase 250 bilhões de dólares, certo? De alimentos. Mesmo quando você olha a América do Norte, por exemplo, a América do Norte exporta muitos alimentos, exporta muito produto agrícola, mas ela importa também muito. Importa mais do que exporta. Hoje, o saldo comercial de alimentos da América do Norte, e olha que os Estados Unidos é o maior exportador agrícola do mundo, hein? Mas o saldo entre o que ele exporta e tudo o que ele importa hoje é ligeiramente negativo. Mas provavelmente produtos diferentes, né, professor? Porque eles têm muita soja, muito milho e buscam outras coisas, outros produtos, né? Exatamente, mas importam açúcar, importam carne, importam um monte de coisa, né? E os únicos lugares onde você tem realmente excedentes hoje, significativos, não é? É uma parte da Ásia do Sudeste, da Oceania, mas sobretudo a América Latina. A América Latina, ela tem um excedente, em termos de saldo comercial de alimentos, da ordem de 150 bilhões de dólares por ano. Então, quem está alimentando o mundo é a América Latina, essencialmente, não é?
E quando você olha na América Latina, você tem quem? Você tem o Brasil, a Argentina, e é isso, entendeu? Uruguai Depois um pouco, tem... né? pouquinho, muito pouquinho. Uruguai, Paraguai, é pouco. Comparado, é pouco, porque eles importam bastante também, né? É pouco. O Equador, por exemplo, tem até um saldo melhor que o Uruguai e que o Paraguai. Então, é o Brasil, a Argentina, o Chile, o Equador, mas é essencialmente o Brasil. O Brasil é tem um grande saldo. O Brasil tem um saldo aí entre 50 e 100 bilhões, né, na balança. E mais outra coisa, apesar de você ter países com algum excedente alimentar, como é o caso da Índia, ou o caso da Ucrânia, ou do Canadá, são países que estão envolvidos em situações geopolíticas muito complicadas, né? Onde nós temos conflitos muito sérios, guerras, né? Enquanto que o Brasil está completamente fora desse panorama. Então, a primeira coisa para focar no seu tema, que garante sustentabilidade, eu acho, no futuro para a agropecuária brasileira, é essa demanda mundial e o Brasil ter se tornado um exportador competitivo, confiável, quer dizer, tem mercado. Porque não adiantaria nada a gente ser eficiente na produção de açúcar, ser rentável, se não tivesse ninguém para comprar, né? Então, existe esse mercado. Então, a primeira coisa que tem que ser muito clara é isso, quer dizer, o país é praticamente autossuficiente em todos os alimentos básicos, com exceção de trigo, e é o segundo exportador mundial, depois dos Estados Unidos. Colocando, Claro que os Estados Unidos... colocando isso em número para mais de 150 países as exportações, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, nós temos uma dependência externa de adubos, de defensivos, de diesel, o que aumenta a exposição do nosso agro a fatores geopolíticos, né? Que estão fora do nosso controle interno. Eu posso pedir para o senhor um minutinho que eu vou chamar o nosso intervalo? E daqui a pouquinho a gente volta com o professor Evaristo Miranda, engenheiro agrícola e que de grande e largo currículo e serviços prestados aí por esse país. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN deste sábado, recebendo o engenheiro agrícola, professor, acadêmico, ecólogo, escritor, diversos livros de diversas áreas do agronegócio, do meio ambiente, professor Evaristo de Miranda, a quem a gente agradece novamente a participação aqui, os esclarecimentos e o seu conhecimento. E nós saímos do primeiro bloco, professor, o senhor estava falando que sim, mais de 150 países exportados, com alguns quesitos meio pênaltis, né? Vai começar a Copa do Mundo aí, meio pênalti para o agronegócio, que é o insumo, o adubo, etc. e tal, que a gente importa tudo, né? É verdade. Agora, só um instante, antes da gente entrar realmente já na exportação, que é fundamental para a sustentabilidade, é importante dizer que nós temos, então, esse grande mercado interno que hoje está sendo muito bem atendido pela agropecuária brasileira. Nós exportamos uma fração pequena daquilo que a gente produz, é uma fração relativamente pequena em matéria de alimentos, não é? Então, mas o mercado interno para nós é fundamental. E essa exportação, inclusive, ajuda, nós podemos explicar isso melhor depois, a baratear o preço da comida aqui no Brasil. Mas para quem está nos acompanhando, ter uma ideia, em 1970, um salário mínimo, em 1970, comprava 40 quilos de frango. Hoje, ele compra 140 quilos de frango. Então, hoje, o preço do frango barateou muito. O acesso a ele... Cuidado, nós não podemos deixar o nosso ouvinte imaginar que o salário cresceu tanto, né, professor? Não, o salário não cresceu 5 vezes, não. É a mesma coisa com arroz. Basta ver o consumo. Em 1970, dado do IBGE, o consumo médio de frango era 3 quilos por habitante ano. Você comia frango quando alguém estava doente, fazia uma canja, uma mulher tinha tido neném, era isso. Quer dizer,
3 quilos habitante ano. O ano passado foi de 48 quilos por habitante ano, não é? E desde 73, todos os produtos da cesta básica reduziram muito. Ou seja, onde cresce o PIB do agro, cai a desigualdade, aumenta a renda, aumenta o emprego, e esse agro atende, em primeiro lugar, o mercado interno. Agora, é verdade que nós somos hoje um grande exportador que ajuda a alimentar o mundo. Nós somos o maior exportador de açúcar, que é um alimento por excelência, presente em tudo quanto é tipo de alimento, né? Então nós somos um grande exportador de açúcar, o primeiro do mundo, quase 34 milhões de toneladas são exportadas. Somos um grande exportador de café, o primeiro de suco de laranja, 1 milhão de toneladas. Primeiro exportador mundial de soja, quase 110 milhões de toneladas. Primeiro exportador de carne bovina, também 3 milhões e meio de toneladas. O primeiro exportador de carne de frango, um pouco mais de 5 milhões de toneladas. Somos o segundo exportador de milho e somos o terceiro exportador agora de carne suína, ultrapassamos o Canadá. Então, como você muito bem disse, nós ajudamos a alimentar o mundo, não é? A produção de grãos do Brasil, sozinha, ela alimenta 6 a 8 vezes a população do Brasil todo ano. Daria para alimentar 6 a 8 vezes a nossa população. Só a produção de grãos, né? E você tem toda a produção de carne, né? Então, hoje, realmente, você tem no mundo cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que na sua mesa, direta e indiretamente, consomem alimentos que vêm do Brasil. Então, isso dá muita sustentabilidade para o país, né? Bom, queria agregar só... Não, eu até ia provocar o senhor, né, com a participação do produtor nacional, né, dos grandes produtores nacionais, em relação à preservação de basicamente um terço do seu território. Quer dizer, nós por legislação, o grande produtor ele tem que preservar um terço da área dele. E, consequentemente, isso é um custo para o produtor também, né? Em matéria com o cadastro ambiental rural, a Embrapa Territorial calculou no mapa, não é que ela estimou, não é uma estimativa, é um cálculo. Esse dado existe município por município do Brasil. Quantos imóveis rurais tem ali cadastrado no CAR e quantos eles dedicam da sua área para preservar a vegetação nativa, a título de reserva legal, a título de APP, vegetação excedente, etc. Então, em média, no Brasil, o produtor ele só usa metade da propriedade. Nossa. A outra metade ele dedica ao meio ambiente, 49, alguma coisa. Ele dedica ao meio ambiente, à preservação ambiental. Na Amazônia, mais do que isso. Aqui em São Paulo, etc., menos do que isso. Mas na média, dá isso, metade da área. Essa área realmente corresponde a quase 1/3 do Brasil, né? E a Embrapa fez um cálculo, porque isso aí ele comprou 1.000 hectares em Sinop. Pagou. E só pode usar 200, ele tem que preservar 80%, mas ali tem um capital fundiário que ele investiu. Então, a Embrapa calculou em função do preço da terra em cada município, o valor desse capital que o produtor está imobilizando, esse capital fundiário que ele está imobilizando, não está nem falando de lucro cessante, está falando o capital que está parado ali em prol do meio ambiente, né? E quando você soma o valor da terra em Afogados da Ingazeira, no Nordeste, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no Acre, em Assis Brasil, etc., etc., quando você soma todos, isso existe lá disponível no site da Embrapa Territorial, mas quando você totaliza, você chega a mais de 3 trilhões de reais. 3 trilhões de reais. Quer dizer, eu pergunto, qual categoria profissional no Brasil dedica do seu patrimônio privado 3 trilhões de reais em prol do meio ambiente? Quem imobiliza? Só para dizer que é mais ou menos 1/4 do PIB brasileiro. Pois é. Mas quem faz isso? Os juízes da Suprema Corte, o judiciário brasileiro que ganha muito, o Ministério Público que ganha muito, um monte de penduricalho. Quem que faz isso? Os pesquisadores, os advogados, os médicos brasileiros? Quanto é que os médicos dedicam do seu patrimônio à preservação do meio ambiente? Os jornalistas, os militares? Não existe categoria no Brasil, mas nem de perto, né? E muito de longe, que preserve e dedique tanto recurso, tanto tempo à preservação ambiental, quanto o produtor rural brasileiro. Agora, a exportação brasileira, ela não é feita só de commodities. Nos últimos 15 anos, nós tivemos uma mudança muito grande
no perfil também da exportação. Além desses grandes produtos que nós citamos, né, o frango, a carne bovina, a soja, o milho, o Brasil se tornou um grande exportador de uma enorme diversidade de produtos, entendeu? Produtos que as pessoas nem imaginam. Por exemplo, o Brasil é um grande exportador hoje de maçã. Há pouco tempo, a Colômbia, Honduras e Nicarágua autorizaram também o Brasil a exportar maçã, não é? Eu te pergunto, você sabe qual é o país que mais importa maçã no Brasil, que importa 20% da nossa exportação de maçã, para onde vai? Não pode falar que é os Estados Unidos, né? Não, é o Bangladesh. Nossa. Bangladesh, né? E a Índia importa maçã do Brasil, e a Rússia, e também o Reino Unido. Nós exportamos alevinos para as Filipinas, mas também para o Japão. Ora, o Japão, ele conhece peixe, hein? Ele sabe cuidar de peixe, mas ele importa alevino do Brasil. Cavalos para o Togo, né? Semente de capim, de setária para a Colômbia. Somos o maior exportador de semente de capim do mundo, né? Chamate, a gente exporta para Belarus, para a Armênia, para o Cazaquistão, né? Para os Emirados Árabes Unidos. Camarões a gente exporta para a Austrália, açaí para a Índia, genética bovina para o Iêmen, gergelim para o México, né? Feno para o Peru, gengibre para o Egito, para a Polinésia Francesa a gente manda frango, para o Butão também a gente exporta frango. Para você ter uma ideia, nós somos exportadores de vergalho bovino. Não sei se todos sabem o que é o vergalho bovino, mas o vergalho bovino é o pênis do boi, né? E ele é vendido para fazer mordedor para cachorro, para pet. Nas lojas de pet você encontra mordedor para limpar os dentes de gato, de cachorro. E um dos melhores é o vergalho bovino, porque ele é resistente e macio. Mas nós exportamos vergalho bovino para a Argentina, entendeu? Ora, a Argentina tem boi, né? E o boi lá tem vergalho, né? Sim. Mas mostra como essa indústria de reciclagem animal, que acompanha a nossa produção, cresceu muito nesses anos. Então o Brasil, além de exportar carne, ele exporta pâncreas bovino com alto valor agregado, que você faz insulina, tripsina, pancreatina, que as pessoas compram na farmácia, muita gente, isso é feito com pâncreas bovino, né? Exporta para Hong Kong, para os Estados Unidos, para o Chile. Soro fetal, que é importantíssimo para cultivar célula, fazer pesquisa biomédica, vacina. A gente exporta praticamente para o mundo inteiro, né? Muitos hemoderivados do sangue de animais, né? Para a Suíça, mucosa intestinal. Então, assim, além desses produtos mais conhecidos, o Brasil vem sofisticando mais de 400 produtos diferentes, muitos deles tomados isoladamente pequenos, né? Mas no conjunto eles fazem uma grande capilaridade e uma grande imagem, né, do Brasil lá fora. E para completar, e concluindo, a maior indústria do Brasil não é a indústria automobilística, não é a indústria química, não é a indústria metalúrgica. A maior indústria do Brasil é a indústria de alimentos, de longe, a indústria de alimentos e bebidas. E o Brasil se tornou, não é, recentemente, o maior exportador mundial de alimentos processados, né? Então nós não somente somos o celeiro do mundo, mandando grãos, carne, etc., mas somos também uma espécie de supermercado do mundo hoje, né? O Brasil é um grande exportador de alimentos processados. Quem está nos acompanhando, quer dizer, macarrão, não é, produtos em lata, frutas, processados, etc., né? Ervilha, bolacha, etc., né? Óleo, tudo isso é a nossa indústria de alimentos, que hoje é a maior do mundo em volume, né? Físico, em volume físico, né? Sem dúvida. Então, ele é mais de 190 países compram alimentos processados do Brasil. E isso não para de crescer. Sobretudo a Ásia, que compra 40%. Eu quero, infelizmente, esse papo para mim estava assim, totalmente esclarecedor, informativo. É uma honra, um prazer receber o professor Evaristo de Miranda no nosso Bastidor CBN. Professor, vou incomodar o senhor mais vezes assim que a gente precisar do seu conhecimento e da sua informação. Muito obrigado nesse sábado. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Vamos acreditar que esse agro pode ajudar ainda muito mais o Brasil. Basta o governo não atrapalhar. E, pessoal, semana que vem, às 11 e pouquinho da manhã, você tem um compromisso conosco na CBN Ribeirão com o nosso Bastidor CBN. Até lá!
Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Loteamento Nova Itália. Novo lançamento Side 997200768. Base Química. Responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida.